abençoe e nos envolva na sua paz. Nós vamos fazer alguns apontamentos hoje bastante singelos, assim. É um trabalho muito simples mesmo, de fácil compreensão, para que nós possamos ter alguns referenciais para a nossa harmonização. Eu coloquei aqui, não todos, mas alguns livros da obra psicológica de Joana de Ângeles. Segundo Divaldo Pereira Franco, se não fossem esses livros, ele não teria conseguido desenvolver o trabalho das palestras na Europa. Porque é um ambiente bastante propenso a fugir de qualquer tema religioso, depois de séculos e séculos de guerras por causa das religiões. A Europa estava mais propensa a aceitar termos psicológicos. Então, isso ajudou muito para que Divaldo desenvolvesse o seu trabalho doutrinário no Velho Continente. Para mim, particularmente, a obra de Joana de Ângeles me auxiliou enormemente. Eu estava em meio ao curso de psicologia, eu entrei em 1990, estava em 92, 93, quando eu comecei a entrar em contato com a obra dela, os primeiros livros que ela foi soltando da obra psicológica. E como era justamente na área que a gente estava estudando, isso me proporcionou um referencial interessante para que eu pudesse me localizar em meio às correntes tradicionais, as correntes materialistas, absolutamente materialistas. E Joana de Ângeles começou a trazer autores que no mundo todo desenvolviam um trabalho em função dos estados alterados de consciência, em função da busca do espírito imortal, do contato com o nosso eu profundo, e foi surgindo a psicologia transpessoal, e a gente vê o esforço da Joana de Ângeles de aproximar os autores contemporâneos da psicologia transpessoal com a doutrina espírita. Porque não foi outro objetivo senão aproximar a ciência de hoje com os autores que no mundo todo estão produzindo conhecimento com o conhecimento espírita. E as duas áreas se beneficiariam. Tanto a psicologia transpessoal se beneficiaria de um conteúdo histórico profundamente rico de fenômenos mediúnicos, de contato com a espiritualidade, da ética do Cristo, de todo o referencial que Allan Kardec nos trouxe, quando o Espiritismo também se beneficiaria com o contato com a ciência de hoje, porque senão correria o risco de cair no ostracismo. Nós entendemos a nossa linguagem, nós entendemos a fenomenologia espírita, os fenômenos mediúnicos, nós compreendemos, mas precisamos estar conectados com o mundo lá fora. O que os palestrantes falam aqui, o que nós lemos nos livros, nós compreendemos. Mas qual a nossa conexão com a ciência oficial de hoje? Qual a nossa conexão com o que se faz em todos os países do planeta? Então, a gente percebe o esforço de Joana para que o Espiritismo seja atual, para que o Espiritismo tenha uma nomenclatura atual, tenha conceitos atualizados, esteja de par com tudo que está sendo produzido em termos de ciência e de comprovação na área do espírito. O Dr. Sérgio Felipe, de São Paulo, pesquisador da pineal, pesquisador da mediunidade, ele nos fala que há muitos anos, eu conversando com ele em São Paulo, alguns anos atrás, ele falava que os Estados Unidos já produz muito mais pesquisa na área do espírito do que o Brasil. A gente fala que os Estados Unidos é materialista, Os Estados Unidos produz muito mais conhecimento na área do espírito do que o Brasil. O Brasil, que é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, vou dizer, de Humberto de Campos.
Esse livro em particular é o livro que nós vamos utilizar hoje num tópico que se chama amadurecimento psicológico. Esse livro foi o primeiro livro que eu fiz estudo virtual, há mais de 14 anos que a gente vem fazendo estudos online, e esse foi o primeiro livro que eu estudei online. À medida que a gente ia estudando, foi se descortinando para mim um entendimento bastante interessante daquilo que eu precisava descobrir em termos do psicológico, em termos do afetivo, em termos do emocional, que todos nós temos. Estejamos aqui na matéria, estejamos na vida espiritual. Não é porque a pessoa desencarnou que deixa de ter todos esses atributos, continua tendo as mesmas dificuldades emocionais, os mesmos conflitos, as mesmas dores afetivas, do mesmo jeito, e até mais acerbas do que nós as temos aqui na matéria. E nós vamos começar então lembrando que os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Ou seja, todos nós, nas palavras de Jesus, porque todos nós somos os doentes da alma. E amadurecer psicologicamente é nos tratar, é o caminho do desenvolvimento do ser, da sua melhoria, é a terapêutica do espírito. Não há diferença entre nos desenvolvermos e nos tratarmos. À medida que vamos melhorando, nós vamos nos desenvolvendo. À medida que vamos nos desenvolvendo, nós vamos nos melhorando. De tal modo que é a mesma coisa. Então, nós como doentes que somos, precisamos do alívio, do conhecimento, que conhecereis a verdade vos libertará. Allan Kardec nos trouxe essa questão que vocês já conhecem sobejamente. Pergunta 919: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Vocês sabem a resposta de cor, não é? Já conhecem essa resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Todos os espíritos precisam passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Perguntou Kardec. Pela fieira do mal, não. Da ignorância. Demonstrando a veracidade disso que nós acabamos de ler aqui. Conhece a ti mesmo. É a libertação da ignorância, é a libertação espiritual. Essa frase estava no frontispício, estava na entrada do templo de Delfos, no templo de Apolo. Justamente porque as pessoas iam para o templo carregando queixas inúmeras, transferindo psicologicamente as suas queixas, para que o contato com o Deus evocado, o Deus Apolo, pudesse, através das sibilas, das médiuns da época, responder às suas queixas. Mas aí já estava logo na entrada do templo: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, as respostas estão dentro de você. Eles prestavam um serviço, mas colocaram: a resposta está dentro de você. Conhece-te a ti mesmo. O processo de individuação, Jung, foi um psiquiatra suíço, nos trouxe, um dos que mais favoreceu a aproximação das religiões com a psicologia, a psiquiatria, Ele fala do processo de autodescoberta do ser, o processo de individuação até atingir o estado luminoso, não luminoso, mas luminoso, que é esse estado de plenitude, esse estado interior de harmonização. Só que o nosso trânsito de individuação é um trânsito bastante acidentado. A vida, o ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida. Após bilhões de anos, por exemplo, no nosso planeta, após em torno de 5 bilhões, 4 bilhões e 700 mais ou menos, a idade do nosso planeta, até hoje, a vida vem se desenvolvendo, vem investindo em nós, desde os seres microscópicos até a complexidade do que nós nos constituímos hoje. Ao atingir a fase adulta,
deve ter condições para enfrentar os desafios existenciais. Todos nós, ao atingirmos a fase adulta, espera-se que nós tenhamos condições de enfrentar os desafios existenciais. Quais são eles? Os desafios de ganhar dinheiro, os desafios de sustentar a família, os desafios de conviver em sociedade, conviver em família, não é? Todos os desafios que a gente tem que lidar no dia a dia. Mas acontece o seguinte: é comum o desenvolvimento fisiológico sem o crescimento emocional. Então, nós nos desenvolvemos fisiologicamente e podemos estar até na terceira idade, ou na melhor idade, como dizem, né? Mas podemos ainda emocionalmente estarmos menos desenvolvidos do que o amadurecimento fisiológico. Então, um elemento não se identifica com o outro. Eu não me identifico com o meu corpo, né? O meu corpo não bate com a minha idade emocional, vamos dizer assim. E o que faz isso em nós? Diz Joana de Ângeles que dá origem a temperamentos atormentados, inseguros, depressivos ou agressivos. Sobrou alguma coisa aí, velho? Escapou alguém aí? Nem eu saí daqui, viu? Somos todos doentes, a gente já não viu? Jesus está chamando, ó, vinde a mim, tá? Somos todos doentes, justamente por isso. Nós não chegamos à fase adulta sem ter ganchos nas fases infantil, adolescente. Todos nós os temos. Carências, inseguranças, traumas, conflitos. Todos nós os temos. E não é nenhum demérito para nós. Não é nenhum demérito. É apenas a nossa evolução que está em andamento. Nós não somos seres acabados. Nós somos seres em construção, né? E aí ela propõe algumas etapas para o nosso entendimento do amadurecimento psicológico. Nós precisamos nos melhorar. Eu posso ser imaturo em determinados aspectos, em outros ser menos. Mas eu preciso então me conhecer, identificar e superar as lacunas que eu trago dentro de mim. Ela propõe 4 etapas: amadurecimento afetivo, mental, moral e social. Essas 4 etapas. Uma etapa não se dá sem que a outra tenha se concluído, ou tenha se dado suficientemente, tá? Vamos lá? Vamos falar sobre elas? Amadurecimento afetivo é o primeiro. Afeto. Primeira coisa que surge na nossa vida, a questão afetiva. Tá? Eu gosto de usar o texto da própria Joana, por quê? Porque eu fui aprendendo que o exercício da linguagem dela é terapêutico. Até a gente se acostumando com as palavras que ela usa, com a formação das frases, é terapêutico. Porque vocês querem saber de uma coisa? Quando nós começamos a adquirir termos, entendimento, para transformarmos a energia que está dentro de nós em palavras, conseguimos expressar o que nós pensamos e desejamos, essa energia sai de nós de forma fracionada, em forma de palavra. Essa energia iria para o corpo em forma de sintoma. Por isso que a terapia funciona. Quando você começa a traduzir seus sentimentos em palavra, aquela energia que produziria sintoma, ela começa a sair através da verbalização. Tá? Por isso que eu gosto de usar a própria expressão dela, né? Graças à sua constituição emocional e orgânica, na vida infantil, o ser é egocêntrico, qual animal que não discerne, acreditando que tudo gira em torno do seu universo. Todos nós passamos por isso. Todos nós. Nós éramos bebezinhos, e a criança, o ser humano infantil, é o ser mais frágil que existe. Você vê que Deus fez tudo perfeito. Para quê? Para que nós tivéssemos a ajuda dos outros seres humanos.
Então a família vai em torno do bebê, todo mundo cuidar e perguntar e saber, né? Por quê? Porque Deus quis que houvesse uma interação social em torno da criança. Está certo que em alguns casos não há muito isso, mas essas são situações mais anômalas, inclusive causadoras de dificuldades específicas, né? Somos egocêntricos, porque no início nós acreditamos que tudo gira em torno de nós, porque efetivamente gira em torno de nós, pelas atenções que a gente recebe, né? O que acontece conosco se a gente continua egocêntrico? Ao longo do tempo, a criança, o que ela demonstra? Ela demonstra uma certa impiedade, né? Olha lá, tornando-se em consequência impiedoso, por ser destituído de afetividade, ainda não desenvolvida, que o propele à liberdade excessiva e aos estados caprichosos de comportamento. Isso quer dizer o quê? Que a criança, como ela não consegue detectar o outro, ela não leva o outro em consideração, porque ela ainda nem conhece direito o outro. Isso nós vamos conhecer ao longo do tempo. Nós vamos começar a levar o outro em consideração à medida que a gente vai saindo do nosso egocentrismo. Okay? Tem muitos adultos, por exemplo, que não levam o outro em consideração. Um pai que quer dizer tudo o que o filho vai fazer. Meu filho, você vai estudar isso, você vai fazer aquilo, você vai... Né? Não leva o filho em consideração. Ele é adulto, às vezes até bem desenvolvido, nos negócios, tal, bem estruturado, mas emocionalmente ele não detecta a vontade do outro. É como se o outro, na verdade, fosse extensão dele. Ou seja, olha o egocentrismo existindo ainda, né? Se tivesse saído, perguntaria: meu filho, o que você gostaria de fazer? Você tem propensão para quê? Qual é a sua vocação? O que você gosta? Né? Aí já detecta o outro, né? Mas isso aparece em várias coisas na nossa vida. A vida em família, né? Diz Emmanuel que a gente precisa tratar os familiares como se fossem visitas, né? Seria bom se a gente tratasse os familiares como se fossem visita, porque com a visita, vai, por favor, senta aqui, pega o controle da televisão, não quer um copinho de suco, né? Se a gente tratasse os familiares como visitas, ou levasse em consideração o outro, nossa, seria muito melhor a convivência familiar, não é? Diminuiria muito os atritos, o respeito ao outro, o cuidado, né? O que a gente vai falar, como é que a gente vai se portar, os bons hábitos, né? Não deixaria a toalha em cima da cama para a esposa ou para a mãe guardar, né? A gente tomaria uma série de cuidados. Então isso a criança, ela vai desenvolvendo com o tempo, ela vai saindo do egocentrismo, né? Porque a princípio isso dá causa aos caprichos. Às vezes a criança não entende que o pai não tem dinheiro, e se o pai fala assim: olha, não dá para comprar, não, mas eu quero, né? Mas não dá, não tem dinheiro, dá um chequinho né? A criança vai dar um chequinho. Hoje em dia você passa o cartão, né? Porque ela não entende que é a mesma coisa, né? Não ter dinheiro, não ter cheque, não ter cartão, dinheiro na conta, tal. Mas isso nós temos que superar, né? A sua primeira fase se expressa como maturidade afetiva quando você deixa de ser captativo, já vou explicar isso aqui, por fenômeno atávico, para tornar-se ablativo, que é a fatalidade, eu vou explicar, a fatalidade do processo no qual se encontra. O que quer dizer isso, trocando em miúdos? A gente fica muito tempo recebendo, venha a mim o vosso reino, né? A gente é captativo, recebe. Só que aí a gente começa a entender que nós precisamos começar a dar. Então a gente passa a ser ablativo. O que é a ablação? Os veterinários vão fazer uma ablação de membro, faz a ablação do rabinho do cachorro, por exemplo. É uma ablação, né?
Só que para nós aqui, o que é a ablação? É a capacidade de eu perder algo em benefício de alguém. É o desvestir para vestir o próximo. Ok? É o que as mães fazem, às vezes, de deixar de comer para alimentar o filho. Isso é próprio da atitude madura, desenvolvida, amorosa. Ela é capaz de sofrer a privação em benefício dos filhos ou de quem quer que seja. Da posição receptiva egoísta, profundamente perturbadora, surge a necessidade de crescer e ampliar o círculo de amigos, na sua condição de animal gregário que todos somos, surgindo as primeiras expressões do amor. Como é que surge o amor? Surge da necessidade de eu sair do meu egoísmo, do meu egocentrismo. Eu começo a detectar o outro. Eu começo a ver que o outro é o outro. O outro não é eu. O outro é o outro. E o outro sente dor. O outro sente frio. O outro tem privações de tudo, de várias coisas. Então começa a surgir uma empatia com o outro. É o começo do amor. Porque, como diz o Evangelho, a piedade é a irmã, é a melancólica, mas é a divina precursora da caridade. Não é assim que fala no Evangelho? A piedade, a gente precisa se apiedar para que a gente possa se lançar para ajudar a pessoa. Sem a piedade, não há caridade. É lamentável que a gente vê, por exemplo, hoje a ironia, o sarcasmo, o deboche são couraças em toda parte. São couraças para que nós não sintamos a piedade. Quando é para a gente sentir, quando você se depara com a dor de alguém, a pessoa caiu, quebrou, tal, o que a gente faz? A gente dá risada. O que é as videocassetadas senão isso? Você fica lá, meia hora lá, dando risada da tragédia alheia. Não é? Estou errado? Vocês me corrijam, Então, olha só a couraça de indiferença que a gente vai criando e vamos educando os filhos, às vezes, dentro dessa indiferença. Se eu não me engano, Rousseau falava que na educação das crianças, a primeira coisa que a gente precisava gerar era a compaixão. A piedade, Se eu não me engano, é assim. Então, começa a surgir o amor. A gente começa a sair de dentro da gente, começa a olhar o próximo e irradiar energias para o próximo. Quem aspira por ser amado, mantém-se na imaturidade, na dependência psicológica infantil, coercitiva, ególatra. Isso aqui é o ponto alto do amadurecimento afetivo. Qual que é o ponto central do amadurecimento afetivo? Aprender a amar. Quem está esperando ser amado não amadurece. Quem resolve fazer pelo outro aquilo que estava esperando do outro, amadurece, se desenvolve. Alexandre, mas eu na infância não tive carinho, não tive amor, eu não tive isso, não tive aquilo. Eu entendo, muitas pessoas não tiveram. Todos nós tivemos as nossas dificuldades. Se a gente fosse conversar com vocês, cada história é um drama particular. Eu entendo isso. Só que a notícia boa é que nós não precisamos ter sido amados para que a gente possa amar. É uma confusão que se faz. Eu não fui amado, eu não posso amar. Isso não é verdadeiro. Amar só precisa da nossa decisão. Tá certo que às vezes a gente precisa se tratar, a gente precisa se conhecer melhor, tal, mas para que o resultado final seja decidirmos amar. Que significa decidirmos ser felizes. É a mesma coisa. Se você decidir amar, você vai estar ao mesmo tempo decidindo ser feliz. É o que a Juna diz no livro Momentos de Saúde. Decisão de ser feliz. É o que nós precisamos, Às vezes eu estava lá cobrando, exigindo, você não me dá atenção, você não me dá carinho, você não faz isso, você só reclamando da falta,
Sendo que a maior falta é a falta que eu estou deixando que aconteça, porque eu estou deixando de amar. Enquanto eu estou braços cruzados reclamando da vida, eu podia estar amando, ajudando as pessoas. Mas eu estou na posição infantil ainda, como aquela criança que está esperando que a mãe vá amá-la. Mas nós podemos ser essa mãe que ama, ou mesmo o filho que ama. Nós podemos ser a pessoa que ajuda. Por que não? Nós temos esse potencial. O amor, graças a Deus, ele não é um reservatório que eu vou acumulando, aí eu tenho amor para dar. Não é. O amor, ele vem do reservatório infinito de Deus. Deus é amor, não é? Nós não estamos mergulhados em Deus? Então, quando nós decidimos amar e nos elevamos, nos abrimos à bondade divina, nós passamos a ser canalizadores do amor divino para todas as pessoas. Você precisa mais alguma coisa do que isso? Sermos canal para o amor. Por isso que o amor, quanto mais você dá, mais você tem. Ele tem uma contabilidade diferente. Quanto mais você doa, mais ele se multiplica. Ele não é contabilista, né? Então, sabe? É uma contabilidade bem diferente, né? Por isso que nunca se acaba. É como o leito de um rio. Quanto mais água passa, mais o leito se expande. Mais água vai passar. Tá? É bom isso, né? Aí a gente vai para a segunda etapa, o amadurecimento mental. Vamos lá. Até que horas eu posso falar? Até às 11? Então vamos lá. O próximo passo é o amadurecimento mental. Graças à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. Aqui nós estamos falando de amadurecimento mental, não de inteligência, não da pessoa saber muita coisa. Tem gente que sabe muita coisa e, como diz Emmanuel, não sabe como se deve saber. Não sabe como se deve saber. Já tem um desses livros aí do Emmanuel, Pão Nosso, Fonte Viva. Tem muita gente que tem muito conhecimento e constrói bombas para matar milhões de pessoas. Amadureceu mentalmente? Não. Porque nem afetivamente amadureceu. Não desenvolveu a empatia, não desenvolveu o amor ao próximo. Concorda? Então, não desenvolveu mentalmente. Desenvolve-se, amadurece mentalmente quem descobre o significado profundo da vida. A vida é rica de significados. E o seu sentido é a imortalidade. Eu deixando para ele, agora fiquei na dúvida. Mas então, e quem não acredita na imortalidade? Não amadurece mentalmente? Amadurece, mas vai ter que passar pelo conceito da imortalidade. A imortalidade não é só para os espíritos, não. Só para os espíritas, não. A imortalidade é para todos. A pessoa pode não ter descoberto o espiritismo, pode não ter aceito ainda o conceito de imortalidade, mas ela ela é imortal, ela vai continuar existindo, não é? Então, nós amadurecemos quando nós entendemos os conceitos profundos da vida e quando nós entendemos a lei divina agindo na nossa existência, não é? E isso é para todos, né? O espiritismo não é só para os espíritos, né? Ele lida com as leis da vida, com as leis de Deus, e isso é para todo mundo, né? Com essa identificação, alteram-se os interesses e as paisagens se clareiam ao sol da razão, que consubstancia a fé em Deus, a fé no homem, na vida e em Deus. Olha só, quando a gente começa a se abrir para o conhecimento, e a gente começa a entender a profundidade da vida, a beleza da vida e a perfeição de Deus expressa em todas as coisas, nós começamos a olhar a vida com olhos mais positivos, mais otimistas. Tudo passa a fazer sentido. Uma das coisas mais bonitas na doutrina espírita é ver alguém chegando e a pessoa começa a ler, começa a descobrir o espiritismo e começa, nossa Alexandre, mas agora está fazendo sentido. Tudo que eu sofri, as situações que eu já vi na vida, que eu já passei, tudo faz sentido.
Por quê? Porque você está entrando nesse terreno do Espírito. Você está entrando nesse oceano do Espírito. Antes vivia a limitação do ego. Agora você descobriu que existe uma ligação que desemboca no oceano do Self, do Espírito imortal, que todos nós somos, né? O amadurecimento mental que se adquire pela emoção e pelo conhecimento. Veja que não é só conhecimento, é emoção e conhecimento, sabedoria e amor. É interessante na obra do André Luiz que os espíritos, de vez em quando, eles falam de uma forma crítica aos cultivadores, aos cultores da razão pura. Os cultores ou cultivadores da razão pura. Eles falam, eles se referem muitas vezes a nós encarnados, quando nós adotamos essa postura de cultores da razão pura. São aqueles puramente racionalistas, né, que descreem de tudo, muitas vezes sem a luz do amor. Até mesmo diante de um médium, até diante de uma reunião mediúnica, é aquele espírita que fica questionando tudo, fica indagando tudo, fica colocando tudo em dúvida, né? Aí os espíritos falam, né, para o André Luiz: olha, o nosso irmão está doente, ele é um cultor da razão pura, sem a luz do amor. Aí o Alexandre fala assim no Missionários da Luz, né? Quando todos se sentem no direito de questionar, poucos se sentem na obrigação de ajudar. Isso ele falava em função de uma médium que tinha dado uma comunicação de um ex-participante da reunião mediúnica, que desencarnou, e eles tiveram um trabalho danado para produzir a comunicação daquele ex-participante, né? E quando conseguiram a comunicação, ele deu uma mensagem e tal. Aí no final da comunicação, depois da reunião, ninguém acreditava na mensagem. Todo mundo colocou em dúvida. Não, mas a gente tem o direito de questionar, a gente tem, né? Aí que o Alexandre falou isso, né? Onde todos se sentem no direito de questionar, poucos se sentem no dever de ajudar. E a médium ficou lá humilhada, né? Se sentindo rebaixada ali, né? Colocada de lado, todo mundo questionando, né? Questionar, é lógico que todos nós devemos, mas o equilíbrio do sentimento com o conhecimento, né? Então, nós vamos juntando conhecimento e emoção, né? E o conhecimento que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial. Isso amplia as perspectivas da realização completadora. O que quer dizer isso? Quando a gente começa a ter conhecimento, que filosofia que eu estou seguindo? Em que se baseia a minha vida? Porque a gente sempre está seguindo alguma filosofia. Eu estou seguindo o materialismo? Eu estou seguindo o hedonismo? A vida focada apenas no prazer? Qual a filosofia existencial que eu estou seguindo? Nós seguimos a filosofia espírita, né? Que é de cunho espiritualista, transcendente e tal, nós sabemos, né? Mas é muito importante a gente se questionar: que filosofia a gente está seguindo? O pano de fundo da minha existência está sendo qual? A busca do prazer? A busca do dinheiro? A busca do sexo? A busca do poder? O quê? Ou a busca do amor? A busca do conhecimento, da caridade, né? Isso facilita para que a gente se realize intimamente, né? A razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, da fantasia, responsável pelo sofrimento, em se considerando a impermanência e todos os acontecimentos e aspirações físicas. O que ela está dizendo? Que quando a gente começa a desenvolver a razão, a gente supera a ilusão, a fantasia. A criança, ela vive na fantasia, ok? Durante os primeiros anos, ela vive na fantasia. Com o passar do tempo, ela começa a entender a realidade dos relacionamentos, a realidade de tudo que cerca, né? A realidade que ela encontra na escola, a realidade social, a realidade do dinheiro, da política, tudo ela vai encontrando.
né? Ela vai desenvolvendo o senso de realidade. A princípio, a criança é princípio de prazer. Ela é movida pelo princípio de prazer, né? Tudo que ela busca geralmente é focado no prazer. Quando ela vai amadurecendo, ela começa a entender o princípio de realidade, começa a entender a vida como ela é de fato. Tem até aquele filme História Sem Fim, né? Filme antigo já, vocês lembram? História Sem Fim? Do Apuleio, alguma coisa assim, né? Ele fala justamente o momento que a criança vai saindo da fantasia. É como se o universo dela começasse a ruir, né? E aí ela encontra com a realidade, que muitas vezes é dura, mas é bom que entenda a realidade, para que ela possa se reconstruir numa base mais real, né? Então a razão, ela permite que a gente encontre a realidade. Para que ocorra o amadurecimento, se torna indispensável pensar, exercitando a mente e ampliando-lhe a capacidade de discernir. Todos nós pensamos, não pensamos? Parece que é uma coisa óbvia a Joana de Anjos falar que todos nós precisamos pensar. Mas será que a gente pensa o tempo todo? Será que muitas das coisas que a gente fala, que a gente reproduz, será que a gente pensou? Muitas das vezes não. Muitas das vezes a gente apenas reproduz um discurso. E a gente ainda fala assim, eu estou vendendo o peixe somente no preço que eu comprei, não é assim que diz o dito popular. Só estou vendendo no preço que eu comprei. Isso só demonstra como que às vezes a gente nem exercita o discernimento. A gente só pega daqui e passa para lá. Onde é que estão os 3 crivos lá que o Sócrates, né, nos falou há tanto tempo, né? O crivo da verdade, o crivo da bondade e o crivo da utilidade. A gente tem que passar por esses 3 crivos, né? Senão a gente fica só passa daqui para lá, como se fosse material de exportação. Mas eu consegui discernir, eu consegui analisar, compreender, e é bom que eu passe para frente isso. É interessante, né? Então a gente precisa exercitar essa capacidade. Chegando nesse ponto, a gente vai para o amadurecimento moral. Então nós já estamos amando, nós já estamos discernindo a fantasia da realidade, não é? Nós já aprendemos a pensar, a entender o significado profundo da vida. Aí surge o desafio do amadurecimento moral. Logo se apresenta o desafio do amadurecimento moral, responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras e imediatistas. Aí o bicho pega, né? Porque na parte mental, eu fui enxergando as várias possibilidades da vida. Na parte moral, eu vou aprendendo a escolher as melhores. E eu não posso mais me dar o luxo de deixar que os instintos predominem livremente. Por quê? Amadurecer moralmente é aprender a colocar freios nos instintos. Os instintos não são apenas ruins, eles são bons também. O próprio livro dos Espíritos nos ensina isso, né? Os instintos, eles vão mudando de característica ao longo do tempo. Por exemplo, eu posso aprender a responder instintivamente baseado no Evangelho. Quando o Evangelho para nós está muito no nível do ideal, né? A gente almeja agir como diz o Evangelho, mas vai chegar uma época que o Evangelho vai estar internalizado em nós de uma tal forma que nós não vamos pensar para fazer uma coisa boa, a gente simplesmente vai fazer. Hoje a gente pensa, será que eu vou, será que eu não vou, quanto vai custar, tal, a gente pensa, normal que a gente pense, mas de futuro a gente simplesmente vai fazer as coisas, o Evangelho vai estar digerido em nós. Eu creio, inclusive, que foi isso que Jesus quis dizer, né? Eu realmente creio que foi o que Jesus quis dizer.
para os discípulos, ele estava com a multidão de pessoas que o seguiam, e Jesus falou: olha, comam esse pão é minha carne, bebam esse vinho é o meu sangue. Aí os discípulos: Senhor, que discurso duro esse, hein? Duro, hein? Isso está no Evangelho, desse jeito, né? Mas que discurso duro esse, hein? E ó, o pessoal sumiu, só ficaram os 12. Depois disso que Jesus falou, só ficaram os 12. E Jesus falou: vós não quereis ir também? Aí Pedro, sempre Pedro, né? Ele se adianta e fala: Senhor, para onde iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Pedro é fantástico, né? A fé de Pedro é impressionante. Por quê? Jesus até explica depois. Eu estava falando de espírito. Estava falando de espírito. Eu entendo que Jesus estava dizendo assim: ó, o Evangelho, os meus exemplos, as minhas palavras, vocês têm que digerir isso aí, como um pão que você come, uma bebida que você bebe. Você tem que internalizar, tem que digerir. Eu não estou falando de matéria, eu estou falando de espírito, gente. Né? Tudo que Jesus falava era para o espírito imortal, não era para a matéria passageira. Né? Então nós precisamos superar o instinto. A escala de valores rompe os limites das conveniências restritivas e interesseiras para apoiar-se nos códigos da ética universal, ancestral e perene, que tem por base Deus, os seres, a natureza e o próprio indivíduo. O que ele está dizendo? Quando a gente amadurece moralmente, nós entendemos que a nossa ética, a nossa conduta tem que ser baseada nessa lei universal, constante, perene, né? Que não muda conforme as conveniências das pessoas. Nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é moral é legal. Nós precisamos aprender a discernir uma coisa da outra, não para a gente sair por aí agindo ilegalmente, né? Senão vamos ser pegos também. A gente, né, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, mas discernirmos entre uma coisa e outra, e dando preferência, é claro, sempre para aquilo que é de cunho moral. Jesus morreu na cruz. Pelo quê? Porque curava no sábado. Essa era a lei na época. Curava no sábado. Foi morto por causa disso. É um absurdo, né? Mas foi o que aconteceu. Jesus foi morto porque curava no sábado. Esse é o argumento, né? Então, Jesus com um comportamento absolutamente irrepreensível, né? Amoroso, caridoso, né? Essa realização moral é dinâmica, entusiasta, alargando as possibilidades de crescimento ético, estético e espiritual do ser. Por quê, pessoal? Porque não é moralismo, não é hipocrisia, não é puritanismo. Disso nós já estamos cheios há muitos milênios. Né? Nós já estamos cheios disso, de puritanismo, de hipocrisia. Não é isso. Né? É uma moral mais profunda, que eleva os nossos padrões éticos, estéticos e espirituais. Quando você lê André Luiz, você lê a obra do André Luiz e você vê o modo que os espíritos enxergam a nós encarnados, é surpreendente. Tem muita gente até que não gosta das obras do André Luiz, porque os espíritos vão na veia. Eles nos colocam perante nós mesmos com a necessidade de mudança moral, necessidade de mudança comportamental, sem disfarces, sem camuflagens, não é? Quem já leu bastante sabe. Nós somos deparados conosco mesmo, né? Não tem disfarce, e por isso muita gente não gosta das obras e foge do André Luiz, porque tem medo daquilo que ele propõe de necessidade de mudança, né? Aqui fala crescimento estético. Eu chamo, o que é isso? Quer dizer que a gente tem que ficar mais bonito? É isso, né? Ético, estético e espiritual. Por que estético? Isso aqui tem uma questão muito importante. Pessoal, conforme a gente vai se moralizando, conforme a gente vai se espiritualizando, vai se moralizando,
o nosso gosto melhora. O nosso senso do belo melhora. Concorda? Não existe uma paridade, não existe um paralelo entre moralidade e gosto. Vocês percebem? Existe. Não é? É interessante, conforme a pessoa vai melhorando, conforme a pessoa vai se conhecendo, vai se aperfeiçoando, ela começa a mudar os gostos. Gostos musicais, gostos de dança, gostos de forma de falar. Conforme vai se moralizando, ela vai ficando com um senso estético, um senso do belo aperfeiçoado. Lá no plano espiritual, o bom gosto, o plano espiritual superior, o bom gosto prevalece em tudo. Nosso lar, o bom gosto em tudo. Entendeu? Não é coisa sofisticada, é coisa elevada. Nós precisamos aprender a elevar o padrão nosso estético, né? Aí eu falei já, né, dos sensos morais, né? Tem os dois sensos, o conveniente e aquilo que é perene, né? E aí a gente vai para o quarto aspecto para terminar já, né? O amadurecimento social. Então vamos lá. A maturidade social surge naturalmente. Por quê? Autoconhecendo-se e autotrabalhando-se, o homem psicológico torna-se harmônico no grupo. É aglutinador, compreensivo, líder natural, proporcionando bem-estar em sua volta e alegria de viver. É interessante, pessoal, que quando a gente não está bem, é impossível a convivência no grupo. É impossível a convivência no grupo. Ela até fala, que eu não coloquei, mas né, ela até fala que o conflito embutido no comportamento, a pessoa não consegue conviver direito. Ela está sempre buscando alguém para brigar, está sempre no meio de confusões, de polêmicas. Por quê? Porque no fundo é uma pessoa imatura, insegura. E o criar confusões para estar sempre no meio é uma forma de chamar a atenção para si. Então está sempre criando polêmica, sempre buscando uma agulha no palheiro, sempre criticando. É a pessoa que está com conflito afetivo, ela não se sente amada e não consegue chamar a atenção das pessoas se não for através da briga, da maledicência, da confusão. Eu sei que vocês nunca viram isso, mas né, às vezes acontece isso na família, às vezes acontece no grupo social, qualquer que seja ele, não é? Então, nós precisamos fazer esse amadurecimento afetivo, aprender a amar, criar empatia, amadurecimento mental, estudar, discernir, aperfeiçoar, né, o sentido da vida, olhar com olhos positivos, amadurecimento moral, superar os instintos, superar a agressividade, né, superar aqueles impulsos de destruição que a gente tem, destruição do outro e autodestruição também, que é uma agressão contra mim, né? E aí surge naturalmente o amadurecimento social. Todo mundo quer estar junto da pessoa que é aglutinadora, que harmoniza, que espalha amor, né? Superar o estado egocêntrico para tornar-se útil socialmente caracteriza o rompimento com o círculo familiar da infância e abre-o à comunidade que é a grande escola da vida. Poxa, peraí, eu não entendi. Para romper com o círculo familiar da infância? Como é que é isso? Quer dizer que eu tenho que sair de casa? Quer dizer que eu tenho que brigar com os meus pais? O que é isso, hein? Romper com o círculo familiar da infância é superar os vínculos da infância. Veja bem, uma coisa é eu conviver com os meus pais, com os meus familiares, com, né, as pessoas mais próximas da minha família. Uma coisa é eu conviver hoje de forma madura, hoje de forma amigável, hoje de forma fraterna, igualitária. Como é que era na infância? Como é que eram os vínculos? Vínculos de dependência, vínculos de controle, vínculos de poder, vínculos baseados na insegurança, não é? Então nós precisamos, para sermos
maduros socialmente, nós temos que superar os traumas de infância, os conflitos de infância, as carências, as dependências. Às vezes eu posso estar já adulto, grande e continuo dependente do pai e da mãe. Né? Quer dizer, eu não superei o vínculo de dependência da infância. Okay? Não consegui me desligar por questões emocionais. Tá? Uma outra coisa que a gente vê é aquela situação assim. Eu tinha problemas com as imagens paterna e materna, figuras de autoridade da infância. Se eu não tratar isso, se eu não superar isso, eu fico projetando a vida inteira em outras figuras de autoridade. O meu conflito. Então eu chego no centro, eu já procuro quem que manda aqui, quem que coordena, quem coordena o Batista, o José, eu vou começar a brigar com o José. Eu vou começar a brigar com o Batista. Entendeu? Por quê? Porque eu já procuro quem que é a figura de autoridade. Eu já lembro lá do pai e da mãe, que eu estava sempre brigando, sempre discutindo, não superei isso. E hoje eu procuro outras figuras. Pode ser o meu patrão, né? Pode ser o prefeito, estou sempre procurando uma figura de autoridade para ficar brigando. Pode ser o coordenador de um grupo. É o coordenador ali que é o mais, é o centro ali, eu vou brigar com ele, né? Então, é o conflito embutido no comportamento. Nós precisamos superar isso, né, pessoal? Não tem jeito da gente viver o Evangelho. Como é que a gente vai querer viver o amar-vos uns aos outros desse jeito? Tem sentido? Perdão das ofensas, tolerância, compreensão. Eu estou lá com um monte de conflitos embutidos no meu comportamento, né? Por isso que conhecereis a verdade nos libertará. Nós precisamos nos amar profundamente. E me amar significa me conhecer, me aceitar e me transformar. Né? O indivíduo não pode viver sem relacionamentos, pois que, por contrário, aliena-se. Tem gente que começa a ficar mal, começa a se isolar. E você fala, não, vem com a gente. Não, a pessoa vai se isolando, não quer mais vir no centro, não quer mais sair de casa, não quer mais tomar passe, não quer mais trabalhar, não quer mais namorar. Só quer um gatinho aqui. Só quer, né, ficar lá no quarto escuro e, né, chorando. Pessoal, o outro me faz lembrar quem eu sou. O outro me faz lembrar, vocês me fazem lembrar que eu sou espírita. Então, quando eu chego aqui, eu vejo vocês para assistir uma palestra, eu lembro dessa minha dimensão, eu estou aqui para ser espírita. Eu entro no papel do espírita, palestrante, né? Estudante, como vocês. A minha esposa me faz lembrar que eu sou marido. Ok? O meu cliente me faz lembrar que eu sou profissional. São papéis complementares. O outro me faz lembrar quem eu sou. Meu filho ou meus filhos me fazem lembrar que eu sou pai. Concorda? Olha a importância da convivência. Se eu vou me isolando, se eu vou fugindo de tudo, eu vou devagarzinho esquecendo quem eu sou, quais os papéis eu represento na vida. Né? Faz sentido para vocês? Mas a gente já está acabando, tá, pessoal? Prometo. O seu desenvolvimento deflui dos contatos com a natureza e as criaturas, dos seus interrelacionamentos pessoais, renunciando a liberdade interior, a fim de planificar-se no grupo. Peraí, Alexandre, agora eu também não entendi esse negócio. O que é esse negócio de renunciando a liberdade interior, a fim de planificar-se no grupo? Eu falo em renunciar à liberdade, eu já arrepio e tal, né? Já começo a ficar preocupado, né? Renunciando à liberdade interior. O que significa isso? Pessoal, dentro de mim, eu posso tudo. Dentro dos meus pensamentos, vocês não mandam nos meus pensamentos, concorda? Eu posso pensar os maiores absurdos dentro de mim aqui. Eu leio um livro, eu interpreto do jeito que eu quero, às vezes interpreto tudo errado, tiro conclusões equivocadas, né? Mas eu estou lá, ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo o que eu estou pensando. Agora, e quando eu venho sentar com vocês aqui e vamos estudar o Evangelho?
Vamos estudar o livro dos Espíritos. Eu começo a falar dos pensamentos que eu tenho. Aí vocês começam, Alexandre, não sei não, hein? Esses pensamentos seus estão meio esquisitos. Eu acho que não é bem isso que o livro dos Espíritos está falando, hein? Eu acho que o Evangelho é por outro lado e tal. Isso quer dizer o quê? Que a gente testa, quando a gente convive, quando a gente estuda em grupo, a gente testa os conceitos que a gente tem formulado. Concorda? A gente está sempre testando. E o outro me dá uma certa noção de realidade. Por isso que é muito fácil o médium que começa a se fechar muito, é muito fácil ele começar a entrar em fascinação. Ele precisa estar sempre dando o seu trabalho para que os outros examinem, psicografia para que os outros leiam, tal, para testar se aquilo está indo para um caminho equilibrado ou não. Senão ele começa a ir num caminho solo, sozinho, e vai, e os espíritos começam a envolvê-lo e ninguém chama atenção, porque ninguém está sabendo o que está acontecendo. Só vão saber quando a fascinação já está lá em cima. Né? Então é importante estudos em grupo, né? Para que a gente se planifique no grupo. Nosso desafio não é se planificar sozinho lá. Tem momentos como Jesus fazia, né? Se recolhe para meditar, para orar, né? No silêncio, tal, autoencontro. Mas nós precisamos aprender a conviver bem no grupo. Nós estaremos sempre no grupo, em muitos grupos, né? E para finalizar, ela nos diz: o homem maduro, psicologicamente, vive a amplidão infinita das aspirações do bom, do belo, do verdadeiro, e esvaído do ego, esvaído das paixões do ego, das projeções do ego, dos tormentos do ego, atinge o self, atinge o Deus interior, tornando-se homem integral, ideal, no rumo do infinito. Isso aqui, pessoal, não é algo assim, Alexandre, isso aqui é muito longe de mim. Não, isso aqui é possível para todos nós, é viável. Nós estamos em construção, né? Mas isso é viável, é possível. Né? É só cultivarmos mais espiritualidade, é só trabalharmos por esse desenvolvimento nessas etapas que a gente falou. E todos nós estaremos caminhando a passos seguros para a nossa planificação. Jesus foi o protótipo do homem do futuro. Né? Foi o protótipo do ser equilibrado, pleno. Né? A perfeita união do ego com o self. Joana de Ângeles fala que felicidade é a perfeita harmonia entre ego e self, ou seja, entre a realidade da matéria e a realidade do espírito. A junção perfeita se chama felicidade, planificação. Eu agradeço de coração a oportunidade, agradeço a Rosiane que me convidou, agradeço o Batista por toda a ajuda que nos dá sempre, nós do Maria de Nazaré, e a todos vocês que me deram essa grata oportunidade de conversar com vocês. Eu digo que está sendo muito gostoso, eu me sinto muito confortável, uma vibração muito gostosa com vocês aqui, de coração. Muito obrigado, muita paz a todos. Chega, eu estou sem palavras. E dentro de tudo que o amigo falou, eu vou só tirar uma questão que eu acho que nunca mais a gente vai esquecer. Que de verdade, eu não sei vocês, mas eu nunca tinha pensado na questão do corpo e do sangue de Cristo ser esse evangelho. Ser o evangelho que a gente deve, né, estar o tempo inteiro se alimentando dessa luz maravilhosa. Então, foi maravilhosa a palestra, Alexandre, muito obrigada. Muito obrigada ao Maria de Nazaré, obrigada a todos. Para finalizar, você quer dar o passo? Quer ministrar o passo também? Tem solução? Pronto. Então, eu convido nosso colega Alexandre, seu Josemar, Pierre,
Rildo, Roberto, seu neto, todos os passistas para se fazerem presente à Câmara de Passe. Os demais vai permanecer em clima de oração. É o momento da gente trazer presente todos os nossos parentes e amigos para esse momento. Depois a gente volta com a prece.